Agora, boa noite para todo mundo que está nos assistindo ao vivo e a cores, e boa noite também, ou bom dia, ou boa tarde para quem estiver assistindo às gravações dessa mais um episódio do Pós-Venda em Foco. Hoje nós estamos no episódio 61, dá para acreditar nisso, e hoje nós vamos falar como preservar as margens e aumentar o giro do estoque. Simples assim. Parece fácil, né? Mas não é. Então, se você está chegando aqui agora, está caindo por acaso de paraquedas aqui nesse espaço, seja bem-vindo, eu sou o Olavo Centeno, aqui é o Pós-Venda em Foco, um espaço para a gente conversar, trocar experiências, ideias, falar dos nossos erros, dos nossos acertos, do dia a dia, do pós-venda de concessionárias de motocicletas, automóveis, caminhões e implementos agrícolas. Sim, aqui é o espaço para a gente se desenvolver, porque só quando a gente troca informações, compartilha nossas experiências, é que nós realmente nos desenvolvemos. Então, seja muito bem-vindo aí, todo mundo que está chegando agora. O chat é o lugar para você conversar conosco. Hoje, o episódio número 61, e a gente vai continuar nessa batalha enorme, falando sobre gestão de peças. E quem está conosco hoje aqui? Bom, hoje a gente tem uma outra vertente, um outro profissional que eu trouxe para bater um papo com a gente sobre peças. Deixa eu colocar ele aqui na tela, deixa eu achar aqui o botãozinho. Eis que eu aperto o botão e o homem aparece. Quem a gente está recebendo hoje? Nada mais, nada menos, eu tenho essa honra de receber ele aqui, José Martinez, um consultor independente lá na JM Consultoria e Pesquisas, e o homem, eu até escrevi aqui, porque não é pouca coisa, não. Olha só, o cara é especialista em peças e serviços para redes de concessionária, e ele já elaborou dezenas de cursos, treinamentos, palestras, faz consultoria em loco, faz consultoria. E olha, esse cara é um baita profissional, porque ele faz consultoria em loco. Para aquele profissional que sabe que não sabe de algo e precisa de orientação, ele faz consultoria e ajuda aquele profissional que sabe que não sabe, sabe o que ele não sabe e está buscando, mas ele também tem a calma de dar consultoria também para aquele profissional, que são poucos, mas tem, que não sabem que não sabem, e o que é pior, acreditam que sabe tudo e estão entregando resultados péssimos. Então, esse é o cara, esse é o consultor para você ter aí na tua empresa. Um cara que consegue lidar com todo o tipo de gestor, de supervisor, e isso é fundamental para botar o teu pós-venda nos eixos. Tem mais, ó. O cara já trabalhou com Ford Automóveis, Ford Caminhões, Peugeot, Chevrolet, Kia, Chery, Mitsubishi, além de já ter sido professor na FenaBrave. Bom, não tenho mais o que falar. Seja muito bem-vindo, José Martinez. Muito obrigado, de verdade, por você estar aqui com a gente e abrir um pouco do teu espaço na tua agenda, que eu sei que não é fácil, na correria, ou você está estudando, ou está ajudando as empresas a ir para frente, abrir esse espaço para bater um papo conosco. Obrigado mesmo, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Olavo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Aqueles que ainda estão um pouquinho mais adiante vão pegar essa transmissão, essa live e assistir. Eu agradeço muito, é sempre um grande prazer bater um papo com o pessoal de peças. Não sou dono da verdade, não conheço mais do que ninguém, apenas gosto, tenho uma paixão muito grande por peças, procuro desenvolver, pego alguns trabalhos, pego algumas situações criadas, fico estudando a melhor forma, como é que a gente pode utilizar aquilo que conhece e aquilo que já aprendeu aí durante um bom tempo de lição, indo em centenas de concessionárias, o que a gente pode fazer de melhor quando está num trabalho ou de treinamento, ou de consultoria, ou mesmo numa filmagem lá na FenaBrave, enfim.
Essa é a nossa vida. Ainda essa semana eu já estive num grupo grande, um grupo que tem diversas marcas, e pude observar uma porção de coisas, e venho para o caminho pensando, matutando aquilo que pode ser feito. Quando eu vi o Olavo publicar aí que nós poderíamos estar falando nessa data de gestão de estoque, de giro, isso é uma paixão. E aí, uns 2, 3 dias à frente, começamos a bater um papo para ser rápido, de 10 minutos, eu acho que já levou umas 2h30, né, Olavo? Falar de peça de cachaça, não tem fim, não tem fim, né? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou falar para vocês de uma situação que ocorre quase que sempre e que, para mim, na minha opinião, é o ponto vital do departamento de peças. Por que eu digo isso? Uma montadora muito grande, eu posso até dizer o nome, foi a Ford. Fiz um curso há algum tempo atrás e a Ford pedia que se analisasse a posição econômica financeira, que é o balanço. Todas as montadoras têm um balanço que o concessionário tem que preencher com os resultados auferidos no mês. Esse balanço é dividido em diversos departamentos: peças, serviços, veículos novos, veículos usados, consórcio, administração financeira, e depois um resumido, onde estão inclusos todos esses departamentos. Ok, montamos um curso com análise desse balanço, mas só da área de peças. E o resultado foi fantástico, para que a gente estudasse, pesquisasse o que era melhor fazer depois de obtido esses resultados. Mas me surpreendeu. Eu já tinha uma percepção de que a coisa não estava muito boa, mas o resultado final, que eu vou mostrar para vocês, me surpreendeu. Bom, então, dessas pesquisas que eu fiz depois desse curso, e mesmo durante o curso, acertando alguns valores que não estavam corretos por definições erradas, né, de muito tempo que citei. Vou dizer uma delas: obsoleto. Para diversas montadoras, as peças só são obsoletas depois de 12 meses sem venda. E quando nós analisamos isso, eu já tinha visto em várias concessionárias, pesquisei centenas de itens para ver quando realmente ocorria agora. E essa questão de 12 meses é muito antiga. E agora, como é que está? Olha, gente, peças sem venda há 6 meses, 80% já se tornava obsoleto, não vendia mais. Então, eu preciso recuar esse número. Eu não posso mais tratar isso com 12 meses. Eu tenho que recuar isso para 12, ou para 6, ou melhor. Por quê? Porque 80% das peças sem vender há 6 meses não vendiam mais. Até chegar aos 12 e ultrapassar os 12. Então, lá, quando o pessoal me trouxe a informativo de que ele tinha tantos R$1.000 de peças obsoletas, eu pude fazer uma aproximação pelo erro cometido, né, de padronizar em 12 meses, que tinha muito mais do que aquilo. E, para isso, eu fiz também pesquisa em concessionária, para ver, de 12 para 6 meses, qual era o percentual aqui no meio a mais que eu tinha que computar se fosse a posição financeira enquadrada nos 6 meses. Me deu um percentual lá de 20 e poucos % no que eu acrescentei no número que o sujeito me trouxe. Lógico que não era um número exato, mas era muito aproximado. E só para vocês terem uma ideia, nós, na época, pegamos, nesses cursos, foram vários aí, em 7 regionais, teve um número grande de participantes e os valores foram bem representativos. Então, o tema da palestra que hoje nós vamos fazer, e que naquele momento do curso também foi muito bom para a rede, para mim, para a associação de marca, não era novo esse assunto. Eu lembro que naquela convenção que a FenaBrave faz todos os anos, quase que sempre no mês de agosto, o Alessandro Soldi, que era diretor comercial do Grupo Saga, numa quinta-feira, dia 8/7/2013, tem tempo já, hein? 7, 8 anos, né?
era o 23º Congresso da FenaBrave. Ele já falou sobre isso, né? Dos obsoletos, que a data que se fazia se transformava as peças em obsolescência e depois obsoleto era muito antes, que ele não tinha ainda esse estudo pronto, mas que ele sabia que isso poderia estar acontecendo. E eu fui atrás disso e comecei a pesquisar, né? Uma coisa soma a outra e a gente vai vendo e vai concretizando e vai utilizando aqueles números. Então, depois desse curso que eu fiz para a rede inteira, a gente recuou esses números, recuamos algumas outras pontos estabelecidos que já não servem mais para a data de hoje e chegamos a números fantásticos, né? E pudemos até auxiliar muito mais, não só na parametrização do estoque, mas também no conceito do gerente, né? De ele estar atento já às peças com 5 meses sem venda, já começar a promover, já começar a incentivar vendas para que ela não se torne obsoleta ao 6º mês e depois até 12 ou mais fiquem sem venda. Então, eu digo sempre que o sucesso de um distribuidor na área de peças, a médio prazo, dependerá da habilidade do gerente dessa concessionária em gerar um estoque adequado com retorno sobre o capital investido em peças. Esse é o grande negócio hoje. Muita gente está se debatendo em vender muito mais e alcançar taxas de lucratividade. Ora, isso é ótimo, é importante, sim, lógico, e nós vamos falar também sobre isso um pouquinho mais à frente. Mas veja, antes de eu fazer uma venda maior, para chegar numa lucratividade pré-definida lá de X%, não seria melhor eu adequar meu estoque? Não seria melhor eu dar um retorno sobre o capital investido em estoque maior e melhor do que o de hoje? Imagine o seguinte, uma concessão cujo o lucro líquido final em peças é de 20%. Para dar um número redondo aqui, eu sei, varia um pouco de marca para marca, ou de montadora para montadora, mas, em média, entre 17% e 21%. Bom, vamos estabelecer em 20%. E eu dou 2 giros no meu estoque ao ano, ou seja, 40% no final do ano. Imagine que, com o mesmo 20, eu consiga dar 10 giros. 20 vezes 10, 200. Olha quanto eu estou ganhando. Porque cada vez que eu compro e vendo, eu estou obtendo lucratividade. E não comprar, colocar na prateleira e levar um ano para vender aquele estoque que dá na prateleira. E o pior aí, todos os dias estão sendo somados mais peças naquele estoque, mais valores, do que não se vende, do que não se tem rotatividade. Por quê? Porque o estoque está mal parametrizado. Eu lembro que eu estava numa associação de marca e participei como homem de peças daquela associação, onde se convidou todas as firmas, todas, eu não estou exagerando, mas eu acho que uns 80% das firmas que fazem software, né, para sugestão de estoque, e 3 por dia, foi quase uma semana, a gente viu 20 e poucas delas, e todas elas faltavam parâmetros adequados. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas faltava em todos. Eles têm culpa disso? Não, nenhuma. Sabe por quê? Eles são fabricantes de software, de sistema. Eles não são gestores de peças, eles não são gerentes. Cabe a nós colocar no sistema aquilo que nós precisamos. E alguns sistemas são flexíveis, né? Há maneiras, através do teu TI, de alterar e pôr a tua necessidade. Outros não, outros são rígidos. É aquilo, acabou, não tem como alterar. Às vezes tem uma alteração pequena que não vai refrescar muito, mas esses que dão para dar o melhor para ser alterado, tem que fazer. Mesmo aqueles que têm maior dificuldade para alteração, tem que chamar o homem do diretor lá do software e dizer, olha, é isso aqui que nós queremos. É lógico que eles cobram, mas o valor cobrado, ele é pago no primeiro pedido, na metade do primeiro pedido é pago, um valor razoavelmente pequeno para fazer alterações, né? E alterações que vai significar no futuro te ajudar você a ter um estoque de qualidade e não de quantidade, né?
com o retorno do capital investido em cima do estoque muito maior e melhor daquele que você tem hoje. Então, uma boa gestão desse departamento faz parte dos componentes da concretização do sucesso do gerente de peças. Quando o gerente começa a mostrar para o diretor, para o dono da concessionária, a quantidade de giros que ele tinha e o que ele está tendo agora, ou vai ter, ele vai ganhar prestígio, ele vai ganhar credibilidade, né? Mais já do que ele tem, ele vai se afirmar como profissional. Então, é importante essa palestra de hoje sobre gestão de estoque, sobre giro de estoque. Antes de começar e aprofundar um pouco mais no giro de estoque, alguém pode perguntar, tá, e como é que eu calculo o giro de estoque? É fácil, é simples para valer. Pega o teu valor do estoque. O valor do estoque é custo médio, total. Vamos dizer, por exemplo, 2 milhões de estoque. Quase que toda concessionária tem. Se não tem 2, aproxima bastante, 1,5, por aí. E divida pelo custo da venda do mês. Então, aquilo que foi vendido, qual era o custo dele? Quando entrou a peça, você lançou lá o custo da peça, né? Que a gente fala de custo médio. Soma o primeiro com o segundo, divide pela quantidade que você tem o custo médio. Então, vamos dizer que o teu estoque, a preço de custo total, é 2 milhões. E teu custo da venda do mês que passou é 350 mil reais. Se eu dividir 2 milhões por 350, dá 5,71. O que significa esse 5,71? Que você tem 5 meses e 71% do sexto mês no teu estoque. Quase que 6 meses de estoque. É bom? Não, é péssimo. Para que eu tenho 6 meses de estoque se eu poderia ter 1,5, 2? Depende da tua localização e que ponto você está do Brasil para o estoque de peças da montadora. Onde está? Olha, se eu estiver em São Paulo e a montadora está em São Paulo, eu posso ter 1 mês de estoque, 1 mês e meio. Se eu estou lá para o norte do país, eu posso ter 3 meses de estoque, está muito bom, 2,5. Você vai afinando isso, você vai apertando, vai fazendo a sintonia fina até ele se tornar o menor estoque com o maior giro, sem faltar peças. Eu lembro que toda vez que eu falei disso e coloquei esses programas nas concessionárias, não vai dar, vai faltar. Não. Olha, depois dessas parametrizações corretas, nós conseguimos atingir um índice de atendimento de 95%. Não existe 100%. Nem a minha parametrização, nem de ninguém, dá o 100%. Mas aquilo que eu posso chegar muito próximo a esse número, seria o ideal, seria muito bom. 95 é um número fantástico, né? Para se chegar muito próximo do 100. Às vezes, um mês ou outro oscila, cai para 94, 93, também vai para 96, mas é um número muito bom. Então, o que fazer para a gente ter um estoque de giro perfeito, né? Já Será que caiu o homem? O cara fala, quando começou a falar índice de atendimento, custo médio de compra, custo médio do teu estoque e o giro, nem a internet aguentou o tirão. Vamos ver se o homem volta. Boa noite, pessoal que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Espera aí que daqui a pouco ele volta. O que nós estamos falando hoje? Hoje nós vamos retomar a questão, a gente está numa semana, a gente está fazendo uma semana não, a gente já está quase um mês falando de gestão de peças. Já veio aqui o Wellington Salomão, já veio aqui, antes mesmo do Wellington Salomão, já tinha dito aqui a presença do Wagner Gouveia e agora a gente está com o José Martinez. Para que a gente tenha várias visões e possa pegar alguns insights e aos poucos implementando melhoras lá. E as perguntas de vocês aí no chat, elas são fundamentais para que a gente vá direcionando. Assim como o Ari já botou aqui 2 perguntas interessantes sobre, afinal de contas, está exatamente sobre isso que o José acabou abordando aqui, um pouco antes dele cair, aqui já vai retornar, é exatamente
cuidar para que eu consiga dar giro no estoque, desde que esse giro não prejudique ali, não amplifique o número de clientes que não são, vendas que são perdidas por eu não ter a peça exatamente na hora que o meu cliente precisa. Então, essa balança ela é fundamental. Eu fazer o meu estoque girar e eu rentabilizar o capital investido a um ponto, o mesmo ponto em que eu tenho que evitar ao máximo não ter a peça ali. Então, ter um índice de atendimento extremamente alto. Pô, mas aí tu tá querendo ir para dois lados muito antagônicos. Mas ser gestor não é fácil. Gestor é exatamente lidar com o antagonismo de tudo. Né? Lidar com as situações complicadas do dia a dia. Então, aqui é nem muito ao céu, nem muito à terra. É saber lidar com isso e entender aonde que nós vamos. O mais importante é saber aonde nós estamos hoje. Isso é fundamental. Para o público que nos assiste aqui, o que eu tenho percebido? É um público de altíssimo nível. Então, é um público que tem um domínio muito forte. Até o próprio Maurício falou, olha, também tem que ter um cuidado com a sazonalidade quando eu estou olhando para essa questão dos 6 meses, porque tem peças que elas passam por esses momentos, então tem que ter um certo cuidado para ela não ter a impressão de que ela caiu num obsoleto, mas logo, logo ela volta a ser uma peça de giro novamente pelo espaço, no momento em que eu estou, na região em que eu estou. Então, a verdade é que não existe uma forma pronta para fazer a gestão do estoque, não há uma fórmula pronta. Existe, sim, marcos em que nós vamos analisar, e ao analisar esses marcos, esses pontos que nós estamos, saber exatamente onde é que eu estou. Se eu estou girando 3, 4 vezes por ano e ainda assim o meu índice de atendimento é de 80%, eu nem estou girando tanto e ainda nem estou atendendo tão bem assim o meu cliente. Então, as vendas perdidas são enormes, as oportunidades perdidas são enormes. E cada vez que um cliente chega ali, não tem algo, e ele vai buscar lá fora, o que nós temos de verdade? A gente perde o cliente. Ó, deixa eu trazer o homem de volta aqui. Espera aí. Opa! E caiu. Não, mas, enquanto caiu, eu já estava aqui conversando com o pessoal, falando exatamente, porque tu estava num ponto e que a galera aqui no chat, eles tinham trazido exatamente isso, a preocupação de começar a girar bastante, mas faltar peça, ou mudar lá a minha curva, né, em relação às peças, e aí eu tenho um problema seríssimo. Então, estava falando com eles que o mais importante, ver se tu concorda, José, é que não existe uma fórmula, tipo, tirando fórmulas matemáticas, não é disso que a gente está falando, mas não existe uma fórmula milagrosa que tu diga e diz assim, ó, em qualquer concessionária, em qualquer lugar que você chega, bota isso aqui que vai funcionar. Existe a necessidade, sim, de saber aonde você está. Porque não adianta estar girando 3, 4 vezes por ano e ter um índice de atendimento menor do que 80% e ficar usando como muleta qualquer um desses dois e dizer assim, eu não giro mais porque eu não atendo, aí eu não vou ter a peça. Tá, mas o teu índice de atendimento ainda é muito ruim também. É primeiro saber onde a gente está e aí ir jogando com essas cartas e ir melhorando nos dois sentidos. Ir melhorando o meu índice de atendimento e ir girando mais para poder rentabilizar melhor o capital do titular da concessionária para quem eu trabalho. E aí eu estava falando, agora um pouquinho antes de tu entrar, falando exatamente dessa importância que o gerente tem de saber lidar com o antagonismo das coisas, com o antagonismo, com a dicotomia das coisas. Elas são conflitantes mesmo. E eu não posso escolher um lado só. A gente não dá mais, né? O cara que é um gestor de um estoque, um gestor técnico, ele não pode escolher um lado. Ele tem que escolher o lado que é todos. Eu tenho que atender muito bem os meus clientes, eu tenho que preservar a margem, mas eu tenho que gerar muito, eu tenho que cuidar da obsolescência, eu tenho que desenvolver o meu time, eu tenho. São muito tenhos que não são fáceis, claro, mas que não é mais uma opção.
Mas, era só enquanto tu estava aí voltando, porque nós estamos, sabe como é que é a internet no Brasil, né, galera? Internet no Brasil, a minha aqui eu começo as lives acendo 3 velas num canto da peça aqui, que é uma para cada santo. Santo claro, santo vivo e santo tim, para ver se uma delas me ajuda aqui. Mas, ô José, olha só, eu quero começar botando fogo eu quero botar lenha na nossa fogueira. Vê se tu concorda. Nós estamos com 25 minutos e o pessoal já viu isso aí. Tu não vai fazer nenhuma daquelas perguntas, mas assim, vamos botar um foguinho aqui, ver se tu concorda. Afinal de contas, pensando no gestor, né? O supervisor, o líder, o diretor de peças, não sei. O cara que está ali tocando é o comandante do negócio. Qual que é o maior inimigo desse cara atualmente? Eu listei alguns aqui, mas eu sei que são muitos, tu sinta-se à vontade de tocar nele. Mas assim, são dados insuficientes? São dados em excesso? Ou são dados incorretos? É a junção de tudo isso, no teu entendimento, quais que são os principais inimigos ali que estão sempre lutando contra o nosso gestor. A galera aqui, o Maurício e o Ari, eles estão num bate-bola aqui, eu gosto do que eles estão buscando, estão trazendo de dúvidas aqui, eu vou botando na tela de vez em quando e a gente volta no chat às vezes, tá, pessoal? Botem as informações aqui, as perguntas de vocês. Mas fala aí, José, qual que é o inimigo dos nossos colegas? Oswaldo, se você... Desculpe. Olavo, se você me permitir, os amigos que estão assistindo, só para me terminar, quando deu um... Sim. Aqui parou, quando eu dizia como é que você calcula o giro de estoque. Então, 2 milhões de estoque, por 300 de custo, é o custo da venda do mês anterior, 350, se eu dividir 2 por 350, dá 5,71. O que quer dizer isso? Você tem 5 meses de estoque e 71% do sexto mês. Bom, quando é que eu chego no giro? Dividindo 12 meses do ano, todo ano tem 12 meses, por 5,71. Então, nesse exemplo, tem 2,10 giros de estoque ao ano. É bom? Não, é péssimo. E o fator que você colocou agora e que o pessoal estava discutindo, é lógico que a gente já conseguiu giros maravilhosos, né? Muito acima de 10, mas para revendas em que estava localizado, por exemplo, em São Paulo e o centro de abastecimento em São Paulo. Ou seja, eu peço hoje de manhã e amanhã de manhã está no meu departamento. Não pode ter o mesmo uma revenda localizada lá no norte do país, no Acre, no Amazonas, né? Roraima. Não dá para ser isso. Então, a gente não deixa fazer 10 giros de estoque ao ano, muito menos, mas se chegar nos 5 ou 6, tranquilamente dá para fazer. E mais ainda, sem muito pouco, quase que nada de falta, dizer, olha, eu precisei e não tinha. As peças que alguém necessitou e não tinha, eram peças que eram para não ter mesmo no estoque, é da curva C, aquela peça que aparece uma vez cada 2, 3 anos. Tá? Eu não gostaria de ter no estoque. Para carros parados na oficina, a gente coloca lá um formulário para todas as peças que foram solicitadas para oficinas e quanto foi atendido, qual era o índice de atendimento na oficina. Chegou 94, 93, muito bom, ou seja, não estava parando o carro na oficina. Alguém que pede no balcão ou no atacado, aí sim, eu posso dizer, eu vou pedir para você, vai levar 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias para chegar, você quer que peça. Mas na oficina teve muito pouco. Por quê? Porque o próprio sistema, vocês vão ver, dá para corrigir essas coisas. Né? Dá para mim fazer um estoque maior, dá para fazer um estoque de reserva. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Agora eu vou responder a tua pergunta. Qual é o maior inimigo dos gestores de peças? Olavo, acho que é todos, viu? Tem inimigo que não acaba mais. É o obsoleto, é o excesso de estoque, é a gestão do departamento, que é muito difícil. Eu digo sempre isso, o departamento mais difícil de administrar é peças. É peça porque você lida com valores. Oficina é mão de obra, né? Mas você pega a peça, aplicou aquele valor intrínseco da peça,
serviço não sofre por isso, mas nós sim, nós de peças sofremos por isso. Olha, você tem um estoque aí enorme, né? Que não gira, que está parado, como é que é, né? Então, e que eu acho pior, né? É só você, gerente de peças, gestor, que entende. Se você sair daí e falar com mais gente, pouca gente dentro do teu concessionário conhece peças, tem uma visão, né? Uma visão mais apurada de tudo isso que acontece. Então, eu digo que tudo, mas na minha observação, assim, indo bem mais fundo ainda, eu acho que o maior inimigo do gestor de peças é ele não ter relatórios suficientes e analisar esses relatórios. Quase todos os sistemas existentes têm relatórios, mas sem nenhuma profundidade. Não tem profundidade. Por exemplo, perguntando aí para o pessoal, eles vão raciocinar e perceber o que eu estou falando. Nos sistemas de vocês, geram relatórios gerenciais suficientes para uma boa análise? Eu duvido, porque conheço quase todos os sistemas, né? Então, tem sistema aí gerando relatório que leva nada a coisa nenhuma, né? Tem os relatórios que não servem para coisa nenhuma. Ah, essa peça saiu uma vez só no ano. Sim, mas e aí? Ela é excesso? Ela é potencial obsoleto ou obsoleto? Não está nem programado o sistema para isso. Essa peça aqui entrou no dia tal. Tá bom, eu quero saber se dessa data até a data que eu estipulei, ela já virou excesso obsoleto. Quase que sempre dão informações erradas, o que confunde o gerente e leva o gerente a erros. Por exemplo, nos excessos de peças, está computado o que você pediu no último pedido, então já não é nem mais aquele valor, é um valor maior até, né? Como é que eu tiro esse excesso? O excesso é tudo aquilo que eu tenho, menos aquilo que eu preciso. Mas aquilo que você precisa está correto? Então, vamos lá. Se eu tenho uma parametrização de um desses sistemas bem fraquinho, ele está indicando que eu preciso ter 6 peças no estoque, eu tenho 10, então 4 é excesso. Mas, se tiver uma parametrização correta desse item, ele vai te dizer que você precisa ter 4, e aí o excesso é 6, não é mais o número anterior, entende? Então, quando você tem uma parametrização muito boa, correta, ela te dá o número certo de excesso, e não o número errado de excesso. Por quê? O número errado está baseado numa parametrização errada que está te dando uma sugestão muito maior daquilo que você precisa. Eu preciso de 2, o sistema, numa parametrização correta. O sistema que eu tenho está me indicando 4, eu tenho 2 a mais. Então, 4, mas eu tenho 5 no estoque, eu só tenho uma de excesso. Na realidade, não é essa. A realidade é maior, né? Então, esses relatórios gerenciais, quando bem feitos, dão uma visão muito boa para o gerente administrar o departamento dele, saber mexer, onde mexer, qual a prioridade que ele vai mexer. Eu tenho vários problemas, mas qual é o prioritário? Agora, quando ele tem sistemas que dão informação que levam nada a nada, né? Aí a coisa fica complicada. Eu sempre que posso e faço consultoria, eu chamo o gerente, ou se a empresa do software estiver próximo, como eu fiz em Curitiba, por exemplo, era a Procyon, fui até a Procyon e parametrizamos tudo de novo o programa deles, né? E tinha uns furos danados. Eu faço da maneira correta para que, dali para frente, o gerente comece a ter informações e relatórios gerenciais importantes. Então, nos meus relatórios, que eu deixo programado, todos eles dão o giro de todas as peças. Essa peça está girando 2, alguém. Essa 4. O que nós estamos fazendo de novo vai fazer girar essa aqui, que girou 2, vai girar 5 agora. A gente dá essa informação para o gerente. Qual é o valor bem dividido e correto das peças da curva A, da curva B, da curva C, da curva D, da curva F, né? E muitos sistemas só parametrizam A, B, C. E que parametrização você dá para o excesso, para o potencial obsoleto? Novas nunca vendidas. Eu preciso classificar isso melhor, né? Eu preciso ter uma classificação, quanto mais minuciosa, mais espalhada, mais aberta, a visão minha fica muito melhor, né? Então, essa racionalização, e respondendo a tua pergunta, vários, né, o maior inimigo, mas o maior que eu acho é não ter relatórios bem feitos e eles serem analisados. Eu poder olhar para o relatório e tirar conclusões, já sei onde eu vou mexer.
Esse, para Bom, mim, é um mas grande. olha só, Martins. Então você tocou, você pegou assim, pegou uma pinça, foi lá e tocou bem no meio de uma ferida que o Maurício trouxe. Eu quero abrir quero abrir um parênteses aqui, até porque o Ari tem colocado algumas informações legais aqui, e eu gosto que o Ari, a não ser que eu esteja errado, Ari, tu me corrige, mas ele é gestor na área de caminhões. E nós, existe existe um, como é que eu vou dizer? Existe um pedágio, um preço a ser pago por eu ter um baixo índice de atendimento quando eu sou automóvel, uma concessionária de automóveis, numa cidade pequena, num cliente que eu sei que cliente é sempre cliente, tem que ser super bem atendido, toda essa história é tudo lindo e maravilhoso, mas no dia a dia a história é um pouco diferente. A gente quer fazer tudo isso com as ferramentas que a gente tem em mão. E tem sim, às vezes eu estou uma marca em que o cliente é mais tolerante, o cliente chega de manhã, não é atendido, e tu diz, ó, à tarde eu tenho a peça, ou amanhã eu tenho a peça, ele vem, tudo está tranquilo. O cara é de veículo, ele tem 2 carros, é uma característica do dealer que eu trabalho. Outra coisa, e aí eu entendo bem o Ari, ele tá falando muito forte, cara, mas olha, não atender o cliente, não ter a peça para atender é um problema, mas aí, olha o universo, a gente entender, por isso que não tem fórmula mágica, né? Se eu sou caminhões, e o cara chegou ali na minha empresa, 1 minuto parado, são alguns quilômetros que ele não está rodando, não é? É uma multa que ele vai pagar porque ele não fez, o motorista que já, não vou generalizar, mas acabam se colocando em estado de perigo, muitas vezes, para poder fazer uma viagem a mais no mês, 12 a mais no ano, que muda a rentabilidade dele, ele pode pagar a parcela do caminhão com a maneira melhor. Então, a gente sabe que, por exemplo, em caminhões, onde é transporte de tudo nesse país é feito de caminhão, eu não ter 100%, tá, não tem, não existe isso, mas eu não persegui isso, mesmo rentabilizando um pouco menos, o custo é muito alto, por causa do perfil do meu cliente. É 1 minuto parado, são quilômetros que não são rodados, são cargas que, dependendo do que nós estamos falando, são milhões aí parados. E ninguém quer, né, uma carga. Não é uma carga perecível. Eu tenho uma carga perecível parada no meu pátio, não é nada. O pior é eu ter uma carga de microchip no meu pátio que vale 300 milhões de dólares e eu tenho que estar cuidando dela ali, porque eu estou com o caminhão do cara parado. Então é muito legal. Mas olha o que o Maurício trouxe. O Maurício, ele é safo, ele trouxe aqui, ele falou exatamente disso que tu disse, Martinez, das análises, né? Ele colocou lá, pô, sazonalidade, obsoletos, curva ABC, quantidade XYZ, valor, demanda, frequência, periodicidade mensal. Então, ele queria saber um pouco, claro que tu já trouxe um pouco das tuas informações do que desses inimigos, de não ter esses relatórios para conversar, e aí ele faz no finalzinho, ele diz assim, ó, que acredita que nenhum DMS hoje dá 100% das informações necessárias para a gestão de estoque, que bate bem com o que tu disse, né? Falou aí, né, Martins, que na tua experiência com o que tu já viu de DMS por aí, e que vem muito na nossa pergunta número 2. A pergunta número 2 é, vem cá, os DMS, eles são ferramentas que realmente auxiliam os gestores nas definições das suas estratégias para o departamento de peças, ou antes de eu tomar uma decisão com que o DMS está me trazendo, eu já tenho que correr na frente e olhar se a parametrização está certa, e aí eu quero botar um tempero aqui e só ver se tu concorda comigo, Martins. Que é assim, uma coisa é o parâmetro que eu vou colocar lá, e outra coisa que está antes do parâmetro é saber se a métrica de negócio está feita de maneira certa. Porque às vezes o cara diz, não, tu bota esse valor e esse valor, ele te dá uma resposta. Pô, legal. Olha, mas antes disso eu ainda tenho que ter, aquilo ali faz, aquilo ali para o negócio, tem sentido para o negócio aquilo ali? Certo. Olha só, eu acho o seguinte, e acho não,
Com certeza. O que a gente faz? Aliás, foi um dos meus últimos trabalhos, Ford Caminhões. A gente pega e manda construir um relatório no sistema, né, quando a gente faz a parametrização correta, relatório no sistema que te dá a venda da peça no mês anterior ou até aquela data, você pode escolher. E quantas daquelas peças foram vendidas na oficina? Por exemplo, você tem 10 vendas, né, daquela peça, foram vendidas 10 peças, 8 na oficina. Então, o sistema vai lá e bloqueia 8 peças para atender a oficina, não deixa vender nem no varejo, nem no atacado. Por quê? Com certeza essas peças vão sair na oficina e eu tenho que ter no estoque, o caminhão fica parado. E o maior cliente de caminhões é a oficina. É por lá que sai o maior movimento de peças, né? Então, ele bloqueia uma quantidade de estoque suficiente para atender a oficina. Eu posso programar também, até que eu faça um pedido e reponha esse valor novamente. Assim como é a sazonalidade em tratores, né? Época da colheita, época de reformar e fazer manutenção no trator, a gente monta um sistema para que traga números da data anterior, né? O que aconteceu, para serem aproximadas agora. Então, mesmo naquela de caminhões, é lógico, não vai ter 100% da peça, vai faltar uma, duas. Mas aí, até isso, a gente convence o dono, o gestor, o gerente, se faltar uma ou duas, tem caminhão novo lá, vai lá e tira, daqui 2, 3 dias a peça está chegando aí, né? Ou é preferível você tirar, tem 10 caminhões no pátio, você tira um, não vai faltar, não vai vender os 10 no mesmo dia. É preferível do que você ter uma quantidade, eu estou olhando aqui, 62% do estoque desse curso que eu fiz eram obsoletos, 62%. Olha só, não estamos falando em 0, mas também não podemos falar em 62%. É preferível eu tirar a peça do caminhão e até que essa peça chegue, mesmo que eu tenha algum pequeno problema, do que meter 62% do estoque, milhões de reais. Sabe qual foi o custo dessa rede na época de obsolescência e obsoleto? 300 milhões de reais. Tinha, em média, R$1 milhão de obsoleto em cada concessionária. Em média. Lógico, algumas tinham um pouco mais, um pouco menos, mas a média era essa. Então, não podemos ir nem 88, nem 8, nem 88. Vou trabalhar aí nos 35, 40, que é a média. Dá para trazer e reservar o estoque que a oficina vai consumir nos próximos dias, no próximo mês, na próxima quinzena, para a oficina. Se cair uma venda de varejo de atacado, olha, eu tenho essa peça a partir do dia tal. Pode ser? Pode. Não pode. Eu dei preferência para a oficina. Mas isso aconteceu muito pouco, não foi representativo. Então, por isso que eu digo sempre o seguinte, a racionalização dos investimentos em estoque, hoje tem se mostrado a alternativa mais eficaz para a melhoria econômica financeira dos distribuidores, posto que esse capital imobilizado constitui um foco de descapitalização nem sempre bem identificado. Por quê? As empresas não têm a exata ideia desse capital imobilizado. Às vezes eu estou precisando de dinheiro para pagar veículos e está lá paradão em peças esse dinheiro. Está lá, no estoque, armazenado, pago e ficando lá um ano. E muitas vezes nem vendido é, né? Então, esse é o problema. Eu lembro bem do número de obsoleto e obsolescência que chegou a número estratosférico, né? 62% dos estoques imobilizados. Não dá para... Quando você falou, né, da ferramenta, do DMS, se ela auxilia o gerente, se ela facilita a vida do gestor, eu sou claro nisso. Não. Mais atrapalha do que ajuda, do jeito que está. Mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque está tudo furado a parametrização, né? Ela não segue regras corretas, as modificações, né, que ocorreram. Veja, ficava obsoleto depois dos 12, agora fica aos 6 meses. A montadora muda isso? Não. Por quê? Quanto mais meses ficar lá parado, melhor, ninguém está se coçando com isso. Mas é um engano, porque fica lá parado muito tempo, muito mais difícil para vender depois. Então, precisamos tomar
tomar iniciativas antes, muito antes disso. Então, hoje, os sistemas existentes, para mim, não ajudam em nada o gestor. Nada. Agir, coisa nenhuma. Não é suficiente. Pode-se pegar um sistema desse e parametrizar corretamente? Pode e deve. Aí sim vai ajudar. Aí sim vai ajudar, com relatórios bem feitinhos, se dando a informação correta e necessária. Mas do jeito que está, estocar para tudo que pedir eu tenho no estoque, isso aí não funciona mais. Está dando obsoleto que não acaba mais em tudo quanto é marca, em tudo quanto é revendedor. Por quê? O gerente de peças só para influência. Olha, e se o carro parar lá na oficina e o cliente, como é que vai ficar? E o consultor técnico, pô, não tem essa peça? Pô, o cliente que passou aqui sofre aperto de tudo quanto é lugar. Mas quem vai responder por esse estoque tamanho e esse obsoleto enorme vai ser ele no final. Vai ser ele. Então, eu vou procurar atender o máximo possível, chegar no 100%. Difícil, isso não se consegue. Mas também não vou formar a quantidade de obsoleto que eu estou formando agora. Há uma necessidade urgente de reformar esses sistemas. Um pouco mais, outro um pouco menos, mas todos eles faltam coisas elementares, né? Falando em coisas... O Ari ele trouxe um ponto que já foi levantado em outros momentos aqui, e numa live, já faz um tempo, o Wagner Gouveia já trouxe isso, que é hoje, às vezes o que está acontecendo são outras empresas, você vê que o mercado já percebeu que tem, sim, alguns DMS que não conseguem, que estão muito distante da agilidade, da velocidade do negócio que demanda hoje em dia. Então, já tem empresas que vêm e provêm tecnologia conectada no DMS para tirar as informações de dentro do DMS, conectar com o CRM e ajudar o gestor a tomar decisões. E aí o Ari trouxe um ponto, eu já estou conversando com 2 empresas para tentar trazer os titulares dessas empresas para conversar aqui também, que é assim, empresas que usam inteligência artificial para poder trazer a capacidade computacional para ajudar na tomada de decisão. Porque a gente sabe que a inteligência artificial hoje, quando bem montada, ela acelera muito o processo. Então, a gente está vendo que vários universos. A gente tem aquele universo, e a gente sabe, acontece, faz parte do jogo, mas tem aquele universo que o cara chegou agora numa concessionária, o DMS não supre todas as necessidades, está parametrizado desde o início da operação na concessionária, o gestor chega ali, ele já está há 2, 3 anos e ele não foi olhar para esse número. Então, é um universo, assim, nós estamos lá naquela ponta onde eu acredito, é uma ponta muito perigosa, né? Eu, gestor de peças, e eu não olhei os parâmetros do DMS, está rodando lá como estava antes e ninguém foi olhar. Tem a outra ponta, que é assim, sistemas robustos, com inteligência artificial, com uma gestão fortíssima em cima. São 2 universos. E entre esses 2 extremos, a gente tem um mundo de coisas aí. Os desafios que nós temos, mas isso não é ruim, né? Desafios são bons para a gente vencer. Só para você ter uma ideia, eu tive em 3 concessionárias a semana passada e comecinho dessa semana, e se você pensar na lei de Pareto, né? Pareto, aquele matemático italiano que chegou à conclusão que 80% das vendas são feitas apenas com 20% dos itens, né? Então, veja bem, a curva A dessas concessionárias que eu fui, somada, né, e dado a média das 3. Curva A, 28,74% dos estoques estavam na curva A. Na curva B, 25,12%. Então, curva A, alta rotatividade. Curva B, média rotatividade. Tinha quase o mesmo estoque de B, de 28 para 25.
E na curva C, baixa rotatividade, tinha 16,12% do todo o estoque estavam alocados na curva C. Ou a divisão dessas curvas estão erradas, ou realmente, se tiver certo, é um absurdo você ter 16% de teu estoque alocado na curva C, sendo que ele só faz 5% das vendas. Então, está errado. Aqui onde eu preciso mexer, na curva C, eu preciso parametrizar direito, estar de olho nisso, gerenciar, analisar relatórios, para que não aconteça isso. Se 5% das minhas vendas só são abastecidos pela curva C, como é que eu posso ter 16%, 18%, 20% do meu estoque nessa curva? Né? Então, ou o sistema está dando informação errada, ou a maneira que você classificou a curva A, B e C está errada. Hoje já não se aplica mais a lei de Pareto também. Né? E como é que eu divido as peças de curva A, B e C? Por estratificação. Você fala, o item que mais vendeu, multiplicando quantidade pelo valor, do mais vendido ao último. O que fez 80% da minha venda? Está aqui, eu faço um corte, vai dar muito próximo também de 20%, 25%, está entre 18% e 24%, 25%. Eu faço um corte. Esse aqui, para mim, é curva. Lógico que você vai ver um outro item que teve uma saída esporádica de um número alto, mas foi uma coisa pontual, e exclui esse item dessa classificação. E a curva B? A curva B, a mesma coisa. Se 20% lá faz, eu vou classificar aqui nas 15%. 15% das vendas eu vou classificar como C. E 5% das vendas como C. A, B, C, por estratificação. Essa é a melhor maneira. Então, esse já é um parâmetro para parametrizar o estoque correto. Não faz pela lei de Pareto, que aquilo já rodou, já era, já foi. Faz por estratificação. E observa se os itens que você colocou nessas curvas não mudaram para o mês seguinte. Bom, mas aí você dá lá para o sistema, eu quero os itens que me fez 80% das vendas. Se um deles saiu, ele vai para a curva B automaticamente, ou vai para a curva C. Tá bom, aí ele entra outra classificação, com outra parametrização. O que acontece nos softwares é que o pessoal produz software, mas não produz gestão de estoque. Esse é o problema. Quando dessa montadora eu observei esse número, eu passei para a diretoria, tal, da entidade de classe, e me colocaram numa situação. Mas eles cobram para mudar a rede inteira. Eu falei, deixa comigo. Eu falei, tinha lá um software que fazia, aliás, meia dúzia de software fazia 80% da rede, uma rede na época de 380 concessionários. Né? E, a princípio, eu preciso cobrar, porque tem isso, tem aquilo. E aí eu fui apertando o pessoal e dizendo para eles, olha, a maioria não está cobrando, hein? Então não cobra, eu não cobro. E, finalmente, só ficou um que acabou desistindo e disse, tá bom, eu faço de graça, porque eu estou entre os 8 que mais tem software nessa rede e eu não quero perder. Faziam de graça. Aí levantamos o custo do consultor ir para cada um desses softwares, viajar, pegar hotel, ficar alguns dias lá para alterar a parametrização, para que eles venham prontos para a concessionária para instalar isso. E aí pegou. Sabe quanto dava cada um dos concessionários na época? Quanto eles iam gastar? Não chegava a R$1.000. Não chegava a R$1.000. Eles desistiram, preferiram ficar com todo aquele obsoleto e não fazer nada. O que eu posso fazer? O dinheiro, o obsoleto, a revenda é de vocês. Saía menos de R$1.000 cada concessionário, muito menos do que isso, para fazer. E fazendo individual, teve a pergunta, fazendo individual, o pessoal cobrava, iam gastar em média R$15.000 cada um, em média, porque vai lá um homem do software, tem que viajar de avião, tem que parametrizar tudo, tem que almoçar, tem que jantar, tem que pegar táxi, e ia sair nisso. Paciência, né? Então, veja, muitas vezes também não é só o gerente querer, ele precisa que o dono, o diretor da concessionária, se dispõe a gastar
R$ 1.000, mas corrigir o sistema, porque num item só que faça correto vai recompensar isso. E não tentar economizar R$ 1.000, porque a cada item que está errado, ele vai gastar muito e muito mais do que isso. Deixa eu falar aqui, isso é um ponto, o Martinez trouxe um ponto muito importante para nós que trabalhamos com essa parte importantíssima de um concessionário. É muito dinheiro que está ali, que gira, é muito importante o departamento de peças para uma operação de concessionário. Sempre foi e será cada vez maior. O Ari traz um ponto aqui importante, uma gestão mal realizada não é só uma questão financeira, é uma questão que ele desestrutura toda a satisfação do cliente, tanto o cliente dentro da oficina, quanto o cliente lá no balcão, como o cliente pessoa jurídica lá fora, que vem comprar da gente. A gente sabe de marcas que elas estavam muito bem e simplesmente acabaram, a história dela quase que acabou no Brasil, exatamente pela percepção do cliente em relação ao atendimento. Aí quando tu vai no fundo, tá lá na peça que não foi entregue na hora certa, da maneira certa, quando o cara precisava. Então, peças, ela rentabiliza, peça, ela tem uma linha muito forte com a satisfação do cliente. Então, quando eu ter trazido aqui, ter feito essas semanas para discutirmos peça, é para mostrar também o tamanho da importância que esse departamento tem, tamanho da importância da gente olhar várias escolas e pensar cada gestor, pensar o melhor de cada escola para poder aprimorar aí no seu dia a dia. E quando a gente fala em DMS e outros softwares que agregados ao DMS podem melhorar o nosso negócio, eu levanto uma bola para cada gestor aí. Cara, hoje, para quem, principalmente para a área de caminhões e trator, sabe bem disso. A gente não consegue vender um caminhão sem falar do pós-venda. Basicamente, o cara não está comprando o caminhão, o cara está comprando o pós-venda para saber se ele vai ficar com aquele caminhão. Porque ele vai ficar com o caminhão ali rodando 24 por 7 por 365, o cara quer saber do pós-venda. Ele quer, assim, consumo, custo por quilômetro rodado, custo de aquisição, mas ele quer saber o seguinte, cara, vai me atender? Então, tu vê a importância que o pós-venda tem. Mão de obra vai estar lá, o técnico, tu desloca, bota ele num veículo, ele chega onde o caminhão estiver. Mas ele, para fazer a manutenção, precisa da peça. Então, a gente é tão importante, e hoje o cara adquire um caminhão, adquire um trator, muitos já adquirem um carro por conta do pós-venda. Muito importante o pós-venda. Aí a gente vai para o nosso DMS. Nós, gestores, e se nós, como gestores, não temos a força e pode acontecer, nós temos que, como entidade de classe, ir para as entidades de classe e dizer o seguinte, pro fornecedor de software, chegar para eles e exigir, olha aqui, ó, eu não vou pagar mais o boleto no final do mês só porque o teu sistema está instalado aqui. Vocês precisam trazer mais. Vocês precisam trazer atualizações. Vocês precisam trazer visão de negócios. Porque um DMS que só está lá achando hoje um DMS que está se relacionando com a nossa concessionária só como um fornecedor de software, ele já não serve mais para a nossa concessionária. Porque se ele não estiver se relacionando conosco como um agente transformador de negócio, como um agente que vai nos amparar como gestores, se ele não se colocar como um agente que nos auxilie junto ao titular, ele não é um bom parceiro. Ele não está sendo um bom parceiro. Então, nós precisamos nos unir como gestores para chegar para os fornecedores de software e dizer, ó, como fornecedor de software só, não dá para continuar mais.
Vocês aí precisam se desenvolver na área de negócios também. Vocês precisam vir para cá e nos mostrar e nos ajudar a mudar, a nos ajudar a tirar mais usando o teu software. Porque é isso que todos os outros softwares, outras empresas de outras áreas estão fazendo. E no setor automotivo, o pessoal de DMS vai precisar fazer. Claro, a gente não muda o DMS da noite para o dia. Mas, 5, 10, 30, 50 concessionárias, 80% de uma rede, bota uma pressão muito forte. E vocês não concordam que se o cara se colocar a nos ajudar, porque é o que a gente precisa hoje. Porque nos cobrar já tem o cara do campo da montadora, o diretor da minha concessionária, o titular da minha concessionária, todos os meus subordinados, porque querem aumento de salário, querem comissão, querem a peça, querem vender, todos os meus clientes batendo na porta, para cobrar já tem um monte de gente. Quem que nós vamos trazer para o nosso lado para nos ajudar? E veja só também, o que poderia mudar isso? As firmas de software se conscientizar de que eles são bons produtores de software, mas não de gestão de estoque. E chama um especialista de gestão de estoque para fazer, dentro do programa, as coisas corretas. Treinar mais gerentes, né, que isto, as entidades de classe geralmente é que fazem e promovem esse tipo de treinamento, treinar cada vez mais gerentes, para quê? Eles chamem lá o pessoal do software, ou o TI dele, o TI da concessionária, consiga colocar dentro do software existente, tem algumas possibilidades de serem feitas, as alterações, pelo menos, se não todas, algumas que já melhora bem a sugestão de pedido. E todas aquelas que eu vi, pego lá uma peça de alta rotatividade e diz, sugestão de pedido, se fosse fazer um pedido agora, quanto é que me daria aí de sugestão? E aí me dá um número lá, vamos dizer 10. Aí eu faço os mesmos cálculos pelos meus parâmetros. Precisava de 6, é 4 a mais, é 40% a mais, do jeito que está. Quando você pega alguns softwares da montadora, tem montadora que tem software pronto já, não, é esse aqui, também é a maior, é o fazer o objetivo, é o software que faz o objetivo, né? Eu achei muito engraçado, até um dia um sujeito de uma montadora, você conhece o nosso sistema? Conheço. Tem alguns problemas? Tem vários. Você coloca no papel e manda para mim? Eu falei, eu vou mandar para você, ele está esperando até hoje, porque eu vendo o que eu sei, eu vivo disso. Eu mando para o sujeito, ele coloca no papel e vai fazer graça com o meu chapéu lá para alguém. Né? Então, não é... Vamos conversar disso de profissional para profissional. Né? Então, pegando e resumindo isso, né, as causas da formação desses estoques, desse sistema mal feito, primeiro é o software, né, sem qualidade para gerenciar estoque de milhares de itens. E não culpo o pessoal do software, eles precisam de muito mais conhecimento e auxílio nosso, meu, dos gerentes de peças, das necessidades que eles têm para colocar dentro do software. Eu não entendo nada de informática, eu preciso disso, como é que o cara vai fazer, de onde ele vai tirar, eu informo. Você pode tirar daqui, pode tirar dali. Agora, a jogada dentro do sistema é com ele que é de software. Eu sou especialista de periquito, não de... Essa história de periquito é interessante, eu conto uma outra hora, é uma brincadeira, mas é verdade. A gente usava muito isso na indústria automobilística. Quando o cara falava de um assunto do outro departamento, ele dizia, olha, eu sou especialista de periquito, não sou especialista de jacaré, de outros assuntos. Quer dizer, eu sou da área de peça. Não me venha falar de veículos, né? Bom, a falta de parâmetros modernos para corrigir esse software, né? Parâmetros de hoje. E isso muda, porque o ano que vem pode ter algum parâmetro que a gente descobriu, a montadora mudou alguma coisa, né? Eu lembro de uma montadora, e eu não estava mais, não era funcionário da montadora, mas fazia consultoria. E eu recebi uma circular dessa montadora dizendo que a partir do dia tal, não precisava mais fazer pedido mensal ou quinzenal, podia fazer pedidos diários. E mandaram para a rede. E num dos cursos, alguém me informou isso e me disse, olha, tem agora uma possibilidade de fazer pedidos diários.
Ele falou, opa, espera aí. Na hora, no intervalo, eu liguei para a montadora. Vocês passaram a circular para a rede dizendo que o pedido é diário. Por que vocês não deram tempo para a gente atualizar o software? Precisa? Lógico. Agora, eu não preciso mais dividir a minha demanda média mensal por 30 ou por dias úteis, 22, o correto é dias úteis, se bem que muitos software divide por 30. Ora, nós vamos trabalhar no sábado e domingo. Já é o primeiro erro, né? E feriados. Aí eles somam tudo. Cada mês eu coloco os dias úteis daquele mês no software. Então, vamos dizer que eu tenho lá uma venda de 20 peças e tenho 20 dias úteis. Uma peça por dia. Se eu fizer diário, eu vou dividir por 20. Se eu fizer quinzenal, por 15 dias, 2 pedidos ao mês. Se eu fizer semanal, dividir por 4. Se eu fizer mensal, sabe? Tem que ser correto isso. E os softwares não fazem isso. E nem tem essa possibilidade de você colocar esses dias úteis lá. Isso é uma correção que a gente vem falando para fazer. Pura e simplesmente, a boa parte deles divide por 30. Está errado. Nós não trabalhamos 30 dias. E eu quero pedido diário, eu não quero pedido para um mês. Né? Vem lá o ponto de pedir. Não precisa nada disso. Diagnóstico, qual é outra causa de formação desses estoques? Diagnóstico feito pela oficina e seguradora. Se faz um super diagnóstico, se pede essas peças, se não tem, se arruma, coloca lá, e quando vai fazer, não se utiliza algumas delas. Vem a seguradora e corta, porque sabe que determinada peça não precisa ser trocada, que está boa. Para onde vão parar essas peças? Principalmente se for da curva B e da curva C, o estoque de peça volta para lá. Então, também essas áreas precisam ter responsabilidade quando fazem diagnósticos, né? Super diagnósticos, né? Para vender mais peças, e depois não acontece, vai parar no departamento de peças. Elaboração de pedidos baseado em demanda. É demanda que tem que ser baseado. Não ouvi dizer, eu acho que. Aí não funciona isso. Responsabilidade de quem pediu vender. Alguém passou lá com o carro, olha, não tem a peça, mas vai chegar amanhã. Amanhã eu passo aqui, não passa mais nunca. Então, quem pediu essa peça a ponto de acreditar no cliente? A responsabilidade é tua de trazer o cliente de volta. Aí tu chegou num ponto que eu gostei. Porque aí tu chegou naquele ponto que é que eu botei aqui, ó. A gente compra para atingir meta e para atender. É para atingir meta da montadora, a gente compra. Eu sei, a pressão que o gerente de peça, supervisor de peça ou comprador de peça toma. É a pressão, é para comprar para atingir as metas da montadora, e isso já deu o que falar na live, na última live. A última live de peça aqui, o coitado do Wellington Salomon, ele mandou muito bem, mas quando ele puxou a sardinha, ele puxou as brasas para sardinhas de montadoras, o pessoal caiu de pau em cima dele, quase matou, quase quebrou o monitor aqui do meu computador. Então, assim, ou eu compro para atingir a meta e a pressão da montadora, ou eu compro para atingir a pressão, sempre vai ter pressão para atender uma demanda normal, ou eu compro para atender a oficina, a pressão do chefe da oficina, a pressão do gerente de serviço, a pressão do consultor. Tem outra, às vezes eu compro para atender a pressão do comercial de novos e seminovos. O carro vendeu, deu um pau, não tem uma peça, o cara sai lá, o gerente de comercial sai e chega lá e diz, cara, compra essa peça aí. É uma pressão. Pô, acabei de vender. Imagina na área de veículos, implementos agrícolas ou veículos pesados. Acabei de vender uma frota inteira para o cara. Compra a peça lá que tem que trocar agora. É óbvio que o cara vai trocar. Tem essas pressões todas. Tem todas essas pressões, né? Ou então o cara tem muita força em cima do cara, né? A maioria das compras que se faz, é lógico, para atender a demanda. Mas logo em segundo lugar, é o objetivo da companhia. Veja, eu fui companhia 6, homem de campo peças. E também sei que a montadora faz pressão para que o dono, ou melhor, o gerente, compre no mínimo objetivo. E dá até incentivo. Olha, eu dou 2%, 4% do valor a mais se você comprar 20% além do objetivo. E às vezes ele para ganhar 2%, ou seja, você vai ver lá, deu 20 mil reais, ele comprou 50. Né?
E pior, o tempo mudou. Eu sou de um tempo em que o homem de campo ajudava o gerente a gerir o estoque, a gerir o departamento inteiro. Saía com o gerente para fazer vendas em autarquias, em seguradoras. Hoje não tem mais. Outro dia eu passei numa revenda e que juntou várias marcas agora e perguntei para o gerente de peças, escuta, quem é teu homem de campo? Ele respondeu para mim, não sei. Tem um cara que passa lá, é sempre o mesmo cara, todo mês. Ele de lá de fora, do lado de lá do balcão, ele fala para mim, mandou um objetivo? Eu balanço a cabeça aqui sim, ele faz o sinal de positivo e vai embora. Eu falei, esse é teu homem de campo? Grita lá, mandou um objetivo, mandou, tá tudo certo, vai embora. É isso, né? Outro problema grande para ter erro nisso aí é a maneira que se trata vendas perdidas, né? Tem sistema que só pelo fato de você consultar a peça e não ter, ele gera uma venda, gera um pedido. Está errado isso. Essa venda que eu perdi, de que curva é? Da curva C, tá bom, perdi a venda e não quero ter mais. Mas anota essa venda perdida, porque se ela repetir mais uma, duas, três vezes, aí eu vou fazer pedido. Se ela já está numa classificação C e ela desceu de B para C, dificilmente ela vai repetir, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, coloca lá um talãozinho no balcão, toda vez que o vendedor perdeu uma venda, anota nome, número da peça, nome. Por que você perdeu a venda? Foi preço? Porque eu posso perder por preço também. Foi por não ter a peça, o cliente não queria esperar. De que curva essa peça? Porque na hora do gerente compor o pedido, ele vai dar uma olhadinha, né? Pô, da curva C. Essa peça, ela estava na B e desceu para C, tá bom, eu perdi, não quero pedir mais, porque é extremamente perigoso. A chance de eu vender novamente é rara. Ou essa peça é de uma curva B subindo para A. Essa eu vou pedir. Essa aqui vai incorporar na minha estatística de vendas, tá? Bom, e aí tem a influência que nós falamos agora dos vendedores, do gerente de serviço, tem até do dono que às vezes quer conquistar uma cota maior de veículo, mas o homem de veículo vincula a peças. Ó, se você fizer objetivo durante 3 meses, a gente pode aumentar a tua cota de veículos, né? Ou deixar você abrir uma filial. O pessoal usa muito isso, né? Aquele tal, coopera comigo que eu coopero com você. E também que é precário, a falta de treinamento para o gerente de peças. É precário. Eu conheço entidades aí que não dá curso para gerente de peça há 2, 3 anos. E cada vez a coisa fica pior, né? Bom, falando aí de software e giro de estoque e lucro, né? Lucro na venda de peças, como ter um retorno, uma lucratividade boa, rapidamente eu queria falar o seguinte para os gerentes. Participe da escolha do software a ser implantado ou modificado na tua concessionária. Porque o gerente de peças parece marido traído, sempre é o último a saber que vai ter um software novo, mas na hora de reunir a turma e dizer, vem cá, no teu departamento, pega o quê? Opa, peças, eu preciso de um software bom, que me dê isso. Geralmente, o coitado do gerente é avisado, ó, semana que vem nós vamos trocar de software, viu? Vai ser tal. Ele participou da escolha? Não. Viram a necessidade de veículos novos, de usados, mas peça e serviço, nunca ninguém viu a necessidade desse departamento. E os softwares, eles são extremamente úteis a esses 2 departamentos, muito mais do que veículos novos. Veículo novo tem 6 preto, 4 marrom, 3 cinza, está fácil. Peças são milhares de peças no estoque se movimentando. Milhares. Outra coisa é que alguns softwares dá para fazer algumas alterações, não todas, mas dá para fazer. Então, há necessidade de chamar o homem de TI e falar, vem cá, eu preciso que faça essas alterações aqui. Para trocar para uma parametrização muito boa, há necessidade de chamar o software, colocar isso, ele vai dizer, olha, para alterar custa tanto, não são valores caros. E convencer o dono que nós vamos ganhar com essa alteração a ser feita. Mas uma coisa importantíssima na parametrização é você definir quantos meses você quer de demanda. 3, 4, 6, 8 ou 12. Está cheio de software parametrizando com 12. Não, é muito, é um tiro no pé isso. 6 está muito. Já está bom, 6, para começar. Quando eu tiver tudo afinado, direitinho, funcionando muito bem, eu posso mudar para 5 e para 4, se quiser. Se eu tiver
muito próximo ao centro de abastecimento, melhor ainda, dá para fazer isso mais rápido. Aí, revendas que ficam distantes, em outros estados longínquos do país, é um pouquinho mais difícil. Classificação das curvas ABC tem que ser feito por estratificação. E, gente, não esqueça de colocar 1, 2, 3, ou XYZ, que é ABC, e parametrizar também o E e o F para colocar os excessos, o potencial obsoleto dentro de uma letra para a gente poder acompanhar. E 1, 2, 3, ou XYZ, para o preço. Por exemplo, eu posso ter uma peça A, que tem muita no estoque, mas ela é de preço Z, é preço baratíssimo. Então, eu me preocupo com ela? Me preocupo, mas não tanto. Por quê? É uma peça muito barata, ela tem pouca representatividade nos meus itens que estão obsoletos, em termos de dinheiro, em quantidade só. Mas eu posso me preocupar com uma peça da curva B que está caindo para C, que ela é peça cara, e ela está caindo, ela não está vendendo e vem caindo de curva. Né? Vai acontecer muito agora com os veículos Ford, com a saída da Ford do Brasil. Você imagina agora, vai ter um determinado tempo com uma boa vendagem de peças, tanto no varejo como na oficina, mas depois vai caindo. Por quê? A marca saiu do Brasil, vai estar trazendo carros importados agora. Aqueles carros todos que foram fabricados aqui, tem uma tendência muito grande de cair nessas curvas, e precisa estar de olho aberto, com um bom sistema para poder pegar isso, essa movimentação, e transformar isso numa ação que venha corrigir esses estoques e não deixar do jeito que está. Imagine nessa caída agora, quem está com estoque parametrizado para 12 meses de demanda. Vai entrar bem. Outra coisa importante é esquecer a lei de Pareto, sempre estratificação. A lei de Pareto já foi, não funciona mais. Fazer a divisão das curvas, então, sempre baseado nos 80%, aqui os itens que compõem 80% das vendas, 15% e 5%. Dê pesos para as peças. Então, vamos dizer, 6 meses. Né? Nós estamos no mês 6, o mês mais antigo lá atrás é dezembro, até chegar no mês de junho, é o mês 6. Dá peso 1 para o mês mais antigo, vem vindo peso 2, 3, tá? Até o mês passado é peso 6. Por quê? Esse peso será multiplicado pela quantidade de demanda desses meses e vai dar um novo valor. Então, veja, o mês que está muito lá atrás, que é o primeiro dos 6 meses, né? O primeiro, eu digo, anterior aos outros 5, ele tem um peso menor, é peso 1. Mas o mês passado, representativo de vendas, tem peso 6, é um peso alto, bastante significativo. Trabalhe com popularidade de peças também. Trabalhe com a popularidade 2 para cima. Por quê? Eu vejo lá uma peça. Pô, essa peça teve 100 peças que foram vendidas. Para quantos clientes? Para um só. Uma popularidade. Então, eu tenho que me preocupar com essa peça? Tenho. Mas esse cliente que me compra 100, compra todos os meses? Eu faço um pedido de 100 e mato o problema? Ou é 100 clientes que compram uma peça cada um? O raciocínio é outro. Então, aí a popularidade é 100, porque popularidade é a quantidade de notas tirada por cada peça vendida. Se eu tiro 5, 6 notas de determinada peça, ela tem uma popularidade significativa. Mas se eu tiro uma só, o significado dessa peça, eu preciso estudar se eu vou pedir ou não. Ela está onde na curva? Subindo, descendo? Que curva ela é? Então, a hora que o gerente vai compor o pedido, ele tem que parar um pouquinho mais nesse item e pensar, relacionar as coisas, verificar se compensa ou não, de que curva ela é, subiu ou desceu na curva, essa coisa toda. Projete a quantidade de giro, o sistema dá para fazer isso. O que você quer de cada peça? Não que isso vai 100% acontecer, mas que ele vai levar em conta isso. E no final, no outro relatório, você vai poder ver. Eu projetei 3 giros, mas somente deu 2. Por quê? Eu pedi uma quantidade maior aqui. Ou caiu a venda, ela caiu na curva ali, por isso que aconteceu isso. Fazer demanda mensal observando a descida ou a subida da peça. Olha só. Eu faço 6 meses de demanda média. Legal. Só que eu boto no sistema o seguinte: analisa 3 contra 3. Os 3 primeiros lá atrás, ou seja, dezembro, janeiro e fevereiro, contra maio, junho e julho.
Quando você joga os 3 primeiros contra os 3 últimos, essa peça subiu ou desceu na curva? Vamos dizer que ela era uma curva B, essa peça. Né? A, C, vende mais uma quantidade, vai para B, vende mais ainda, vai para A. Tá bom. Quando o sistema me informa que ela caiu, eu não quero a demanda de 6 meses, eu quero a demanda dos 3 primeiros meses, os 3 últimos lá atrás, ou melhor, não os 3 primeiros, os 3 últimos lá atrás, porque ela está caindo na curva. Ela subiu, tá bom, eu vou manter a demanda de 6 meses. E com isso, eu consigo matar boa parte das peças que viram obsoletas e os excessos também. Por que eu vou fazer demanda média de 6 meses se o sistema está me mostrando que ela está caindo na curva? Ou, às vezes, até está parada na curva, mas a quantidade é menor. Ela saiu 3 vezes, vamos dizer, mas 3 vezes muito menos do que saía antes. Está caindo, eu tenho que tomar uma precaução. Eu não vou pedir mais a quantidade de 6 meses, vou pedir a dos 3 meses que caiu. E vou observar. E aí você pode programar um relatório também das peças que estavam com a demanda de 6 meses e que caíram para a demanda de 3 meses. Por quê? Está caindo na curva. Fixou essa realidade, permaneceu, voltou a acontecer, ótimo, eu fico despreocupado. Uma outra coisa também importante é observar as peças que estão em trânsito. Eu pedi vários sistemas, faz o pedido e esquece de abater as peças que estão em trânsito. E eu preciso somar isso, a hora que o sistema me diz, você precisa de 8 peças, mas tem 4 em trânsito, então você precisa de 4, porque 4 vai chegar hoje, amanhã, um dia desses próximos aqui vai chegar. E os sistemas não fazem isso. Uma outra coisa importantíssima é fazer pedido pelo tempo de entrega. Vamos colocar uma situação aqui para ser rápido. 20 peças, eu tenho 20 dias úteis, tenho um consumo de um dia, uma peça por dia. Só que a peça leva 5 dias entre eu fazer o pedido e chegar o caminhão para entregar. Na hora de eu compor o pedido, eu tenho que pedir mais 5, porque esse tempo de 5 dias vai consumir meu estoque. E se eu não pedir, não tem reposição. Vai chegar um momento que, segundo, terceiro pedido, eu não tenho mais peça no estoque. E a fábrica está pronta para entregar. Então, repõe as peças pelo período de entrega. 20 peças, dividido por 21. 5 dias leva por quê? Mais 5. O software tem que fazer isso. Uma outra coisa, o software tem que levar em conta peças que estão em BO. Adianta eu pedir 10 se está com BO? Não vai adiantar nada. Eu tenho uma infinidade de coisa para receber, mas está em BO. A hora que a fábrica tiver, vai me mandar as peças. Se eu pedir mais, vai acumular mais peças em BO ainda. Eu tenho venda esperando para comportar tudo que eu vou receber mais esse BO, ok, eu peço mais para ficar mais em BO ainda. Eu não tenho, então para que pedir? E o BO tem que ser retirado da sugestão de pedido também. Você precisa pedir 10, mas tem 2 em BO, então 8. Tudo isso precisa ser observado na parametrização. E lógico que depois tem que ser construída uma fórmula, que é mais, menos, multiplicar, dividir, né? Por exemplo, quando eu faço demanda média mensal, é 20 peças, mas eu tenho 20 dias úteis, dividido a uma já, né? Bom, se eu for pedido pelo prazo de entrega, o prazo de entrega é 5 dias, 1 vezes 5, eu tenho que pedir 5 peças a mais. Se eu fizer pedido diário, ele vai executar toda a fórmula e vai dizer lá, você precisa de 2. Eu vou pedir 2 porque, num prazo recorde, se não forem 5 dias, estamos falando de uma concessionária instalada na capital aqui de São Paulo e que a montadora tem o estoque de peças aqui. Eu faço de manhã o pedido, no outro dia de manhã a peça está lá. Bom, eu tenho que pedir essas peças a mais. Vai ser um dia sem abastecimento só. Se for 5 dias. Tudo isso precisa ser previsto. O prazo para ser considerado obsoleto, gente, precisa ser mudado urgentemente para 6. E mais ainda. Excessos de estoque. Nos excessos de estoque, eu preciso computar o pedido que eu fiz, se está para ser entregue, e se tiver em BO, porque eu vou receber aquelas peças. Então, precisa ser computado como obsoleto, ou como excesso. Quanto eu tenho? Qual seria o ideal meu estoque? 2. Eu tenho 3 em estoque, eu tenho 1 de excesso, mas tenho BO para receber. Eu preciso somar isso nos excessos.
definir corretamente no software a quantidade de pedidos que eu vou fazer. Vou fazer. Tem montadoras que é um por mês. Eu acho que hoje já nem existe mais alguma montadora que só pode pedir uma vez por mês. Quinzenal, semanal ou diário. Como é que trabalha a minha montadora? É semanal. Eu vou escolher um dia, sei lá, quinta-feira. Só que eu vou fazer sempre quinta-feira, porque a diferença de uma quinta-feira para outra são as mesmas. Acho que devem ser 7 dias. 7 dias. Porque se eu deixar de fazer na quinta e fazer na sexta, não é mais 7, é 8. Se eu não mudar esse parâmetro lá para 8, eu estou pedindo peça menos. Então, isso precisa tomar cuidado. Um outro problema que também caracteriza e tem sempre alguns problemas na gestão são as montadoras que fazem vendas diretas dos fabricantes, né? No caso, caminhões Ford, na época, tinha muita venda direta, mais de 60% das peças eram vendidas diretamente pelo fabricante para o concessionário. E a fábrica recebia o pedido, mandava para o fabricante que faturava e entregava. E a fábrica só recebia a comissão, que era a mesma que se ela tivesse no estoque, fizesse toda a gestão para chegar na concessionária, e ela fez o negócio da China. Ficou só com o percentual de lucro. Esses fabricantes, aí tivemos grandes problemas de entrega, de atendimento, de qualidade, de manter a data fixa de é uma semana, a gente já sabe, vamos nos programar para isso. De repente entrega em 2, de repente entrega no dia seguinte. Isso quebrava muito, né, a gestão de estoque, principalmente da rede de caminhões, porque o volume que esses fabricantes diretos faziam para essa montadora era muito grande. E tinha essa irregularidade, né? Não ser fixo, é uma semana. Não, mudava, ia para 1,5, para 7 dias, voltava para 3, um negócio terrível, que precisava ser acertado, porque tinha uma influência muito grande na gestão de estoque. Esses sistemas também podem ser feitos um estoque de segurança. Por quê? Aquilo que nós falamos para a oficina. Olha, eu acabei vendendo o saldo que tinha aí, a oficina tem um consumo grande. Tá bom, eu vou pedir agora para o atacado e para o varejo, eu preciso de 4, mas a oficina consome 10, eu vou fazer um estoque de segurança, eu vou pedir 15, 5 a mais, para manter o mês da oficina, e se tiver qualquer problema, ainda tenho 5 peças no estoque. É possível fazer isso na parametrização. E os relatórios que nós necessitamos, mas é inventário geral, né? Número da peça, nome, custo médio da peça, multiplicado pela quantidade total em termos de valor. É o inventário da peça, do estoque. Os potenciais obsoletos, que nós poderíamos fazer antes de 6, talvez com 5 meses já. E obsoleto, a partir do 6º mês. Me relaciona tudo que está sem venda, sem venda. Número da peça, nome, curva dessa peça até então, quantidade multiplicada por valor, valor total. E a somatória é lá. E no final da somatória, quanto esses obsoletos representam sobre o estoque total? Então, é só abrir lá na última página, está dando 55% do total de estoque. Tem obsoleto para valer aqui. E pré-obsoleto. E os excessos, a mesma coisa. Qual o estoque ideal? Quanto eu tenho? A diferença é excesso. Mais o BO, mais o trânsito. Precisa ser somados, que a maioria, 90% do software não faz isso, te dá a informação errada. O relatório gerencial de resultados, onde você tem a curva A, B, C, D, E, F, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, qual é o teu estoque, qual é o custo da tua venda, quantos meses você tem de estoque e quantos giros está dando cada curva dessa. E lá no finalzão, o giro total. Aí te dá uma informação mês a mês, né? No final do mês, o quanto você está girando. E aí você pode ir moldando. Faltou peça, um alto giro que eu estou dando? Não. Então, continuo. Faltou algumas peças? Tá bom, não vou mais projetar para 10 giros, vou projetar para 9, para 8. Não faltou peça nenhuma. Normalmente, levando em conta a distância que está a fábrica, ou melhor, a concessionária, do centro de abastecimento de peças da fábrica,
programando bem isso, a falta é a mínima possível. É muito mais vantagem você ter uma ou duas faltas ali, dá para suprir de alguma maneira, do que ter um excesso obsoleto do jeito que está hoje. Né? Não compensa. A coisa é bem mais diferente. Falando em lucratividade, o gerente precisa estar atento à posição econômica financeira. Pega lá a parte de peças, qual foi o lucro bruto de peças do mês passado? E qual foi o lucro líquido? Quais são as despesas do meu departamento, direta, indireta, todas as despesas, tem várias despesas lá relacionadas, e que é do teu departamento, água, luz, impostos, que mais? Salário, está tudo lá. As administrativas, que eu estava querendo lembrar, diretas e indiretas, administrativas, né? Operacionais, tudo lá. Qual é a despesa do teu departamento? Bom, de posse de todas as despesas do teu departamento. O custo da peça, você pode projetar o desconto. Porque falar que eu dou 30 nessa ou 40 naquela sem examinar isso é loucura, isso é um tiro no pé. De repente, eu poderia dar muito mais, um pouco mais de desconto e não estou dando. E, de repente, não poderia dar esse desconto, estou dando, estou tomando lá no final, está dando tinta, só que você não está vendo a posição econômica financeira. A maioria, boa parte, pelo menos, das montadoras, tem descontos diferentes para determinadas peças. Né? Tem peça que é só 25%, né? Geralmente conjuntos. Lataria, 40%. Alta rotatividade, aí se compra por quantidades elevadas, e aí tem desconto maior. 40 mais 5, 40 mais 10, 40 mais 12, chega até 40 mais 15. Então, estamos falando do quê? De uma peça de alta rotatividade que tem 40 mais 15, eu posso dar um desconto maior. Basta eu ver qual é o percentual da minha despesa sobre o total que eu vendo. Eu preciso abater isso para mim formular o meu desconto que eu vou dar dessa peça. E aí posso fazer negócio. Não esquecendo que peça de alta rotatividade não é só você que tem. Por isso que ela chama de alta rotatividade. Você tem, sai muito, e o mercado inteiro aí tem. Por exemplo, óleo, vela, filtros, o mercado inteiro tem. Então, por que a montadora te dá 40 mais 15 quando você compra um lote maior? Para você poder competir com o mercado. Né? Então, nesse eu posso me aprofundar mais. Nos conjuntos, eu posso dar menos, porque eu só tenho 25. Mas o grande problema que eu vejo de atendimento não é só preço. Eu tenho aqui por perto da minha casa uns 3, 4 mecânicos aqui que são meus amigos. De vez em quando eu vou lá na oficina deles, bater um papo, olhar como é que estão as coisas. Tem um tal de Carlos aqui, ele tem uma oficina. Ele abre às 8 horas, ele abre a oficina e some. Some. Some por uma hora e pouco. Várias vezes eu fui na oficina dele, juntou 3, 4 clientes lá, batendo papo, assistindo a televisão, ainda bem, ele deixa a televisão ligada também. E depois de uma hora chega o Carlos, com um monte de peça na mão. Onde você foi, Carlos? Fui comprar peça. Onde você compra a peça? Aí no Zé Ruela, Zé da esquina. Mas por que você não compra de um concessionário? Talvez você possa até pagar alguma coisa um pouco maior, depende da peça. Mas ele vem te entregar aqui, pô, daqui meia hora está aqui a peça. Você não precisa perder uma hora, tem uma porção de clientes aqui. Outro dia eu vi ele estava fazendo motor de carro, foi comprar peça do paralelo. Eu falei, vai te dar dor de cabeça, você liga para a concessionária e a peça vem aqui na tua mão, pô, com garantia. A gente precisa ter um tempo para falar disso. Outra coisa que eu vejo sempre. Montadoras fazem catálogos de peças eletrônicos fantásticos. Olha, Fiat tem um bom, Ford tem um excelente catálogo, e vai por aí, Volkswagen tem. E vende a preço para a concessionária um preço bastante acessível, para que o concessionário compre e dê para as lojas, para as grandes oficinas, né? Para que, quando ele precisa de uma peça, ele localiza com a maior facilidade. Às vezes, até, em alguns casos, ele dando o número de série do carro, está lá a peça que ele precisa, certinho, preço. No mesmo sistema, ele entra, clica, fala com o homem da concessionária e manda a peça para ele. E aí eu fui ver no campo o resultado desse catálogo eletrônico. Pífio. Pouco serviu. Por quê?
porque não mandaram para as pessoas corretas, não foram pesquisar, não teve alguém que identificou essa oficina merece, aquela não merece. E teve um caso interessante, uma concessionária comprou 150. Aí perguntei para o gerente, escuta, você comprou 150. E o resultado disso? Ele falou, quer sinceridade? Não resolveu nada. Não aumentou a tua venda? Não. Como é que você fez isso? Eu fiz o seguinte, eu dei uma olhada aqui, quem era cliente, gritei aqui para os vendedores, quem é teu cliente que merece catálogo? Aí um cara me disse, esse aqui, eu fui anotando, liguei e vendi para o cara. Olha só, tudo errado. Não é para você gritar para o vendedor lá quem é o cliente que quer que mande o catálogo. Olha a tua lista lá, o teu sistema tem que te dar o CRM, qual os teus principais clientes, aquele que mais te compra, do maior para o menor. Ó, esses 50 primeiro aqui merecem catálogo, porque eles fazem 80% da nossa venda, é para eles que eu vou mandar. E manda um vendedor lá, mostrar para ele como é que funciona aquilo, é bastante prática, bastante simples, mas mande alguém fazer isso. Senão ele vai ficar um pouco enrolado, um pouco perdido, ele não é do ramo. Isso é que precisa ser feito. E em função, eu sei, da correria, da pressão, de tudo, não é feito. E a gente vai perder venda, o gerente vai perder comissão, o vendedor vai perder comissão, e a gente não vai conseguir agradar esses clientes. Eu não digo que ele vai comprar tudo quanto é peça olhando lá no catálogo, mas boa parte sim. Outro dia eu cheguei num outro gerente não, dono de oficina, que é o único sujeito que eu conheço que torce para a Portuguesa de Esportes. É o único, não conheço mais ninguém. E ele chama Sandro. Sandro, vem cá. Eu já pedi para uma concessionária aí mandar o catálogo eletrônico para você. Mandaram? Ele falou, não. E eu estou vendo exatamente isso hoje aqui. Estava com um catálogo aberto, só que da Fiat, porque ele tinha carro lá para consertar da Fiat. Estava lá procurando uma peça, conseguiu, ligou para uma revenda Fiat e mandaram a peça para ele. Da outra marca que eu, no momento, estava representando, ele não recebeu nada. Então, tudo isso, minha gente, faz com que a gente venda mais ou venda menos. Só que cada conjunto de peças, cada classe de peças tem descontos diferenciados dados pela montadora. Até a montadora dá prêmio quando você atinge o objetivo, né, por venda, não por comprar peça e encher estoque. Ela te dá um percentual, né, de prêmio recompensando ou aquilo que foi prometido. Chegar em tanto valor, vai receber 4, 5, 6% de todo o valor comprado. Geralmente, aquilo não entra no departamento de peças, entra lá no cômputo geral, na contabilidade. O gerente tem que olhar o balancete e dizer, opa, peraí, seu contador, esse valor aqui é nosso, viu? Tem que entrar na lucratividade de peças, não aonde está entrando agora. Isso faz baixar meu custo, porque são valores que entraram abatendo a minha compra, né, para atingir aquele número. Então, todos esses cuidados... Aí nós entramos num ponto importante, né? A gente entra num ponto que nós aqui, nessa live até agora, e nas outras que aconteceram, a gente sempre falou muito assim, cara, vamos comprar bem. Primeiro vamos olhar como é que tem que comprar. Vamos usar um software para nos ajudar a comprar. E vamos comprar bem. Vencemos essa etapa. Agora a gente tem uma outra etapa mais para frente, nós vamos ter várias outras oportunidades, que é, nós precisamos vender bem. Compramos bem, compramos da maneira certa, da quantidade certa, para fazer o atendimento certo. Agora nós temos um outro lado, nós temos mais dois lados. Tem um lado da gestão financeira desse negócio, de entender exatamente o tamanho do meu departamento, o custo do meu departamento, se está alocado corretamente no meu gerencial e não no meu contábil. Eu sempre falo isso aqui nas minhas lives. Esquece não, mas o contábil é uma coisa, o contábil vai dar o que o dono quer que dê lá. Agora, eu sou responsável por saber do meu gerencial. O meu gerencial, para que eu possa chegar e dizer para o dono da empresa, para o titular, eu ir para uma boa reunião e ter tranquilidade de mostrar o meu trabalho. Lavô, eu agora, canso se de ver. o meu departamento carregue todos os funcionários da fazenda dele,
Se ele quer que o meu departamento pague por, por uma quantidade do aluguel do prédio maior do que pela área que eu estou ocupando, tudo bem. Agora eu tenho que ter o meu gerencial para mostrar, olha, o contábil está dizendo isso, tá bonito, mostra lá para a montadora, mostra pro mostra para quem for, mas deixo eu mostrar o meu aqui, o meu trabalho que eu estou fazendo. Outro ponto, se nós estamos comprando as peças, porque agora nós vamos ter uma nova concessionária, porque agora eu mudei de guideline, porque eu quero ter um bônus para cada carro vendido no semestre passado, tá tudo bem. Aonde está sendo lançado esse bônus? Ah, não quer botar no contábil, não quer botar aqui no de peças? Ótimo, mas o meu gerencial está apontando. Então a gente tem uma outra vertente, vamos ter live só para isso aqui. O Martinez aqui já está convidado, né? Tantas outras coisas que nós vamos ter que conversar. É um DRE gerencial mostrando o meu trabalho. Um ponto muito importante. Cara, você começou agora? Você começou faz 2 meses? Começou há 3 meses? Então faz uma coisa. Tira um print, tira uma cópia de tudo que tem hoje. Porque daqui 2 meses, 3 meses, 5 meses, 10 meses, alguém vai te cobrar os resultados. E tu vai poder mostrar onde estava e para onde você levou. E aí tem uma outra parte, que são outras lives específicas só para isso. Vender. Vender pelos canais certos, vender da maneira certa. Marketing. Quantas reuniões de marketing para vendas são feitas todo mês? Qual é o plano de marketing? Ou nós vamos passar o resto da vida vendo a concessionária investir, porque é um investimento, claro, tem que dar um retorno. A concessionária mostrando veículos novos, seminovos, fazendo propaganda, fazendo investimento nas redes sociais para vender esses veículos. Mas e qual que é o nosso plano de marketing, de vendas das nossas peças? Quais serão as nossas ações de vendas e marketing para vender para pessoa física, para vender para pessoa jurídica? Qual que é o nosso plano? Então, hoje a nossa live, olha que ela não foi pouca coisa, hein? Ela falou sobre o inimigo do gestor, falou dos DMS, falou se a gente compra para atender, quem são as pressões que fazem a gente comprar e comer. E o Martinez, eu gostei que ele falou assim, cara, tem que responsabilizar. Cada peça que está aqui tem um responsável. Ou eu, o gerente de peça, sou responsável por ela, ou o gerente de serviço é responsável por ela, ou o meu balconista é responsável por ela, ou o meu vendedor de telefone e por redes sociais é responsável. Vai ter que ter um responsável. Nós passamos por isso. E aqui, ó, o Martinez deu várias dicas, várias estratégias de como vender melhor, de como gerenciar. Passou vários KPIs para você olhar aqui. Não tem como a gente fazer uma gestão técnica se não olhar pelo menos três vertentes. Comprar bem, fazer uma boa gestão de DRE gerencial, não contábil, que o contador quer fazer uma coisa, deixa ele fazer lá, mas eu tenho que ter o meu gerencial. E aí o Maurício até trouxe aqui, ó. O Maurício disse que falta treinamento para os gerentes fazerem o próprio DRE. Muitos não sabem nem como fazer. É verdade. E sim, gestão de vendas, marketing e plano de vendas. São 3 vertentes. 2 nós não abordamos aqui, declaro, o Martins deu uma pincelada aqui, mas aí não dá, nossa live já está com 1h40, aí a gente vai passar meses aqui. Mas nós vamos voltar na frente a falar disso. Mas olha só, inimigo do gestor, DMS, para quem nós estamos endereçando, quem nós estamos responsabilizando pela peça que está no nosso estoque e estratégias. Se você voltar essa live aqui com carinho, você vai encontrar dicas preciosas. Foi
Foi uma missão hoje, hein, ô Martinez? É, Foi e uma mais, missão. você abordou aí muito bem, né, que o resultado desses incentivos que a montadora dá para o concessionário, enfim, onde está alocado o funcionário da fazenda dele, onde o metro quadrado, tudo isso, a maioria das montadoras tem um guide certinho, o metro quadrado tem que ser somou tudo quanto é que dá, quanto ocupa peças? Ocupa 20%, então é 20% da metragem vai pagar 20% do aluguel. Mas, gente, como diz lá o Datena, está sempre no nosso, hein? Está sempre na oficina ou em peças. Tá um dos dois. Pode ir lá que está lá. É isso aí. Por isso que é E, fundamental a gente ter o nosso gerencial. E vou dizer mais, claro, está diminuindo, a pandemia fez isso muito forte. Lugares que tinham supervisores de peças e serviço foi suprimido e tem um cara só hoje. Mas se você ainda é o cara numa concessionária em que tem alguém cuidando de serviços e alguém de peças, se ainda tem, deixa eu falar uma coisa. O cara de serviços não é o nosso inimigo. É o contrário. Quanto mais proximidade eu tiver com ele, quanto mais intimidade, quanto mais eu conversar, e quanto mais um apoiar o outro e estudarem juntos sobre business, melhor. E o cara comercial, um baita um amigo nosso. Por quê? Dependendo da marca que eu trabalho, do público que compra o veículo, tem um monte de coisa lá em peças que vão ser colocadas nos veículos quando é vendido zero. Tem um monte. E isso é isso, fundamental, eu ter um bom relacionamento com o cara. o Porque sujeito só quantas compra o vezes o segundo cara quando vende tem lá um lote gigante de novos carros, vai ter uma demanda grande de acessórios, elas são entregues lá. Se o cara está dando acessório, aí é questão comercial dele. Mas eu tenho que ter no meu estoque. Então, gestores, nós não trabalhamos isolados. Muito pelo contrário. E eu digo mais: se não está acontecendo uma reunião por semana com os supervisores, gestores, líderes, o nome que quiser dar, comercial, serviços e peças, falando de negócios, planejando o futuro, nós já não estamos fazendo o certo. Nós temos que estar juntos, planejando. Tu imagina se o cara de vendas de novos está planejando vender uma campanha junto com a montadora, tudo está tudo conectado. E o cara vai botar lá um monte de acessórios que ele vai usar para fazer a venda, para fechar negócio. E eu de peça não estou sabendo? Olha o tamanho do problema que isso me gera. Olha, acontece sempre, sempre se vende carro, e muitas vezes para frotista, ou mesmo para um cliente. Eu sou um exemplo, Eu comprei um carro direto da marca, porque eu trabalhava lá e tinha esse dinheiro, mas saiu através de uma concessionária. Você sabe quando me mandaram algum convite para mim, até a concessionária, para mim ver o óleo, para mim ver isso, aquilo, fazendo? Nunca. Por quê? Tem essa desconexão que você está falando aí. O departamento de veículos fatura um carro, mas peças não sabe, nem oficina. Esse sujeito não pode ficar solto no mercado. Vender o carro para ele, daqui a pouco a oficina está ligando para ele para saber oferecer alguma coisa, saber se ele já está próximo da primeira revisão, né? Dá até para fazer o seguinte, na primeira revisão, uma vez a gente falou disso, um outro fez, a maioria não, mas que dá certo. Por exemplo, primeira revisão, o sujeito lá, a quilometragem ou o tempo. Ele apareceu antes do tempo. Alguém vai lá e olha, a quilometragem dele, o sistema faz isso, é só lançar. A menina lá que abre o OS pode fazer. Lançou. A quilometragem dele e o tempo que ele utilizou o carro. Dividiu, sabe, a média de quilometragem que ele anda por dia. Extrapola isso para que tempo ele tem que trocar, pelo menos verificar as pastilhas, o óleo, o filtro, o amortecedor, e assim vai. Né? Se eu tenho na segunda revejo outra vez essa quilometragem média, já sei quando esse sujeito, em que momento, em que dia aproximadamente, ele vai precisar trocar o amortecedor do carro. Em que dia ele vai aproximadamente ter que trocar o óleo. Por quê? Eu tenho a quilometragem média dele, multipliquei por dias e cheguei à conclusão que no dia
X de agosto ele vai precisar trocar o óleo. E eu já estou 1, 2, 3 dias antes mandando comunicação para ele, olha, está na hora de ver teu óleo aqui, pelo tempo você já deve ter andado X mil quilômetros e precisa trocar esse óleo. Mas não se faz nada nisso, absolutamente nada. O cliente é que aparece na concessionária para fazer a revisão. E eu acho muito mas é engraçado. isso que nós temos que mudar, nós temos que nos conectar às 3 áreas e trabalhar junto. Aí é vender, Veículos novos, peças, serviços e até usado, porque tem muita venda de carro usado da própria marca, da própria montadora que a revenda representa. Mas trabalham bem desconectados ainda, pelo menos o que eu vejo, o que eu percebo por aí. Muito, 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 muito. Agora, caiu muito, viu, Olavo, tudo, o treinamento. Quanto tempo não se treina consultor técnico, não se treina vendedor, para vender, para saber atender o cliente? Eu, como cliente, deveria ser cliente assíduo de concessionária, se me dessem mais atenção, eu estaria fazendo muito serviço lá também. Mas vejo uma falta, sabe, tem um caminho longo aí a ser percorrido pela ausência dessa interação entre cliente e concessão. Falta muita coisa ainda a ser feita. E, geralmente, depende do lugar que o cliente vai, aí ele se decepciona de uma vez. Né? Eu, outro dia, vi numa concessionária grande aqui de São Paulo, eu fui lá comprar um fluido de freio para o meu carro. E o vendedor ficou digitando no computador e eu no balcão. E eu não falei nada, eu estou esperando ele me atender, porque a gente, como trabalha nisso, você dá corda para o cara se enforcar. Deixa eu ver que tempo ele vai levar para me atender. Levou alguns minutos. Aí ele parou o computador, olhou para mim e falou, fala. Aí eu disse para ele, olha, eu quero fluido de freio do meu carro. O carro é esse, esse, esse. Ele falou, espera um pouco. Foi lá dentro, voltou com 1 litro, assim, desse tamanho. Botou na mesa e falou assim, eu não lembro quanto é que foi, mas vou chutar, 25 pau. Eu falei, não, amigo, peraí. Primeiro, eu quero aquela embalagem pequena, acho que é 200 ml, é só para completar. E segundo, eu quero da marca, eu não quero, você está dando paralelo. Esse aqui é igual ao da marca. Aliás, a marca compra dele. Olha só, vendedor falando isso. E depois discutiu comigo, discutiu assim no bom sentido, sem agredir, mas disse que ele estava certo, que o manual do veículo é que estava errado, porque lá consta no manual que tem embalagem de 200 e 500 ml. Não tem, esse manual está errado. Então, veja quantos erros o vendedor cometeu. E eu comentando com o dono da revenda, esse fato, sem dizer quem, ele falou assim, ainda bem que isso não ocorre na minha loja. Eu falei, você quer a verdade? Ocorre na tua loja, sim, foi teu balconista da esquerda. E agora, ele não é culpado não, viu? Culpado é você, que esse balconista deve estar aí uns 2 anos, você nunca mandou ele treinar. Ele coçou a cabeça e falou, você tem razão, ele está aí há tempo que eu nunca mandei ele em treinamento. O balconista não tem culpa, ele veio com o que ele tinha, ele atende com o que ele sabe. Se ele vai para um curso, como é que atende, técnicas de venda, ele age de maneira diferente. Você não deu essa oportunidade para ele. Então, o pessoal tem mania de economizar em palito para gastar em dentista, né? Palito custa muito mais barato. Treina o cara que ele vai te dar mais lucro. É por isso que nós estamos aqui, por isso o Pós-Venda em Foco existe, para que a gente possa tentar, da nossa maneira, contribuir, colaborar. Olha hoje, 1h53 trocando figurinhas aqui, trocando ideias, alguns insights sempre ficam. Eu tenho certeza que alguma ideia fica na cabeça, a gente volta para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, e pensa, pô, eu vou dar uma olhada nisso, tá? Aquilo lá faz sentido. Eu sempre digo, nós já estamos no episódio 61, a gente não precisa concordar com tudo, mas pensar sobre o que foi dito em cada uma dessas lives faz uma diferença, faz o nosso dia um pouquinho melhor. Hoje, mais uma live. Eu aqui anotei centenas de coisas. Eu sempre saio dessas lives, eu sempre digo, né? Eu sou o cara que mais ganha com essas lives. Afinal de contas,
Eu participei de todas. Eu, com certeza, participei de todas. Tenho aprendido muito. Espero que cada um que tenha participado aqui tenha aprendido também. Você que ficou aí, que está vendo essa live no futuro gravada, espero que você também tenha aprendido algo. Não esqueça, lá no youtube.com/, canal do Pós-Venda, a gente faz cortes, porque é uma live, claro, de 1h50, fica puxado de assistir, se não é ao vivo e a cores. Mas ficam cortes lá com os melhores de cada pergunta, cada tópico. Vai acontecer aqui também. Outras oportunidades no futuro da gente conversar mais também acontecerão sobre peças. Mas o Martinez, ele não é um cara só de peças. Tem muito para nos falar sobre serviços, tem muito para nos ajudar a gente falar sobre gestão de KPIs, de indicadores, gestão mais gerenciais. Cada coisa a seu tempo aí no futuro. Ô, José, obrigado, hein? Obrigado foram 2 horas que não tem preço. Queria te agradecer aí. Preço tem, né? Preço tem. Mas eu queria te agradecer muito pela tua disponibilidade. Deixa eu botar mais uma vez aqui, ó, pessoal. Se você está buscando resultados melhores, se você viu nessa live aqui e disse, poxa, tem coisas que eu preciso dar uma olhada lá, entre em contato com o Martinez, consultorpeçasmartinez@yahoo.com ou no 11 991918677. Entre em contato com ele, eu tenho certeza que vocês juntos vão conseguir encontrar centenas de coisas que podem ser ajustadas. E, ó, tenha certeza, se você traz mais resultado para o teu negócio, você vai trazer mais resultados para o teu dia a dia também. E isso aí é fundamental para você como profissional. O mercado pode não estar para peixe. Claro que não está. Mas se você entrega resultados, você vai encontrar um lugarzinho para chamar de seu e, com certeza, fazer o seu negócio brilhar aí profissionalmente. Obrigado por quem nos assistiu até agora. Compartilha isso com seus colegas de trabalho. Traga mais gente. Toda terça e toda quinta, sempre tem uma live aqui às 8 horas. Sempre sobre pós-venda. É peças, é serviços, é acessórios, é falar sobre os técnicos, é falar sobre gestão. Sempre tem alguém aqui louco o suficiente para estar aqui comigo batendo esse papo. Hoje foi o José Martinez, um cara incrível. Ô, Martinez, obrigado, hein, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Olavo. Foi um prazer. Eu gosto sempre também de ver as suas lives, é bacana, a gente sempre aprende. É um prazer estar com a turma de peça aí do outro lado, né? Muito bom. E vamos em frente. Um abraço a todos, agradeço a atenção. Daí o Olavo falou do meu e-mail e do meu telefone. Qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram rever ou que querem uma opinião minha, se eu puder ajudar, estou pronto. Obrigado mesmo e até uma próxima aí. Viu? Obrigado, Olavo. Um grande abraço. Hein? Obrigadão aí. Eu e o Martinez vamos ficar aqui se despedindo. Vocês ficam